Hoje tem no site do jornal A Gazeta está escrito: crianças precisam caminhar mais de 2 quilômetros para ir à escola no Espírito Santo. Aqui está se referindo a um caso específico de uma localidade de Guarapari, mas isso ocorre no estado inteiro. Em vários municípios do estado, crianças e adolescentes precisam caminhar às vezes mais de 1 hora até chegar no ponto onde o ônibus passa. Por isso que desde aquela época, quando o governador Paulo Artung começou a fechar escolas e turnos aqui no estado, e que não foram reabertos pelo atual governador também, que a gente falava sobre isso. Porque quando você não conhece a realidade das escolas e desses municípios e dessas localidades, então o governo diz assim: eu vou fechar uma escola lá em, por exemplo, Joaçuba, né, lá em Ecoporanga. Aí eu vou colocar um ônibus e esses jovens vão poder ir para a escola lá no centro de Ecoporanga. Ora, a questão é que esse ônibus, ele não passa, essa condução que é oferecida, ela não passa de porta em porta para pegar esses alunos, como se fosse o transporte escolar que você às vezes paga numa região metropolitana. Esse transporte sai de um determinado local e ali essas crianças ou esses jovens têm que caminhar até ali. Então, quando você fecha, por exemplo, uma escola, uma escolinha em determinado local, muitos daqueles alunos que vão ter que pegar a condução, eles já tinham que andar até aquela escola. Então eles têm que sair muito mais cedo de casa, caminhar. Eu me lembro de uma situação no município de Venda Nova do Imigrante, que a coordenadora disse que por um problema de uma escola que tinha no município de Afonso Cláudio, a escola estava fechada, tinha um grupo de 6 ou 7 alunos, que esses meninos saíam 5 horas da manhã de casa, eles caminhavam quase 1 hora no escuro, até chegar a um ponto que passava uma condução que os levava para uma escola estadual no município de Venda Nova do Imigrante. Então a questão que hoje, né, o jornal A Gazeta traz em seu site, falando desse caso específico em Guarapari, é algo que se repete quase que no estado inteiro, em que jovens e crianças precisam caminhar, precisam acordar muito cedo até chegar em determinado ponto, ser transportado, depois na volta é o mesmo drama, porque eles vão ser deixados em um determinado ponto e vão ter que caminhar às vezes por mais de 1 hora até chegar em suas casas. Por isso que eu digo, todas as vezes que se fala em fechar uma escola, fechar um turno, todas essas questões precisam ser avaliadas. Nós, nos últimos anos, tivemos uma grande quantidade de alunos verdadeiramente expulsos das escolas em função de casos como esse. Ainda existe o caso, já foi relatado aqui também por outros deputados, que às vezes o transporte escolar não pode ser usado, por exemplo, por alunos das chamadas escolas agrícolas. Aquelas escolas chamadas escola família agrícolas. Então esses alunos precisariam de condução só na sexta e na segunda-feira. Então é algo também que o governo podia viabilizar para que esses alunos pudessem também usufruir desse transporte, mesmo que essas escolas, as chamadas escolas família agrícola, elas são do MEPES, que é uma organização sem fins lucrativos, elas não são escolas do estado, mas prestam um excelente serviço em vários municípios do estado. Para aqueles que conhecem o trabalho das escolas chamadas de escola família agrícola, sabem da importância que elas têm na formação do jovem do campo e para manter esse jovem do campo e dar oportunidades, de novos conhecimentos na área agrícola, enfim. Então fica aqui esse registro e que a gente se lembre que essa questão relativa ao transporte escolar, que o jornal A Gazeta traz hoje em seu site, não é exclusivo desse ponto em Guarapari. É algo que se repete no estado inteiro e que muitas vezes faz com que crianças, jovens e adolescentes deixem de estudar em função de um fato como esse.